Oi, gente, voltei. Deu aqui um crisipo com o telefone e demorou para eu voltar, mas eu só estou conseguindo fazer vídeos curtos, não sei porquê. Possivelmente farei uma série de videozinhos. Eu sou teimosa. Bom, continuando. Portanto, eu recebi uma mensagem de um português e a mensagem não era muito delicada. Como eu estava falando, eu tenho quase 5.000 pessoas na minha página, Maria Carreira Filomena. E nem todos eu conheço, né? Nem todas as pessoas eu conheço. Portanto, quando eu vi a mensagem, não sei baseado em que vídeo, em que postagem, ou por que levou esse senhor a fazer comentários do tipo, quem tu pensas que és, né? Para te achares. Ele deu a entender glamourosa, gostosa, bonita. ah, Ai, Jesus Cristo. Mas ele deu a entender como se eu fosse muito gostosa, muito metida. E o resumo de tudo isso, jovial. É assim, eu acho que quem me conhece bem sabe que uma das coisas que eu quase repriso na minha página e com muito louvor, muita honra, é a idade que eu tenho. E eu repito, 62 anos. Portanto, eu não sei a esta figura, a esta, a esta pessoinha que entrou na minha página, no meu chat, e veio deixar um recado para mim de gostosa, de charmosa, mas não foi no sentido amoroso, foi no sentido de quase me caluniando, não sei se baseado em imagens que viu, se baseado em vídeos que viu, não sei, também não vou atrás, porque assim, eu estou num momento da minha vida que tudo que seja negativo e que tenda a me prejudicar, eu estou cortando, bloqueando e jogando fora. Porque privada, casa de banho, está lá no lugar certo, dentro da casa de cada um. Portanto, pessoas que venham me prejudicar, fazer mal, epa, eu estou jogando fora. De um bom tempo e agora com muito mais força. Agora é assim, se os meus 62 anos, muito bem cuidados, e olhem, gente, eu não tenho bufunfa, cascalho, tempo para fazer o que muita mulher faz. Que, eu preciso de fazer um tratamento aqui, puxar minha ruguinha aqui, e vou fazer uma cirurgia, vou fazer um tratamento, vou botar um ácido. Eu não tenho. Esses meus 62 anos são na base de tratamento reeducacional, a nível alimentar, são na luta. Portanto, eu falo realmente com muito orgulho da minha idade, eu falo realmente com muito... Desculpa o barulho. Eu falo realmente com muito carinho da minha idade, porque há muito tempo atrás, como qualquer mulher, eu já passei por muitas etapas difíceis em relação ao meu corpo, ao meu físico. Não sou nenhuma exceção. Não sou uma mulher que gosta de me cuidar, claro. Mas eu já tive fases onde eu engordei muito por causa do câncer, onde eu inchei muito por causa do câncer, não porque comesse, mas também já tive as minhas fases onde comia com gosto. Mas não era comer no sentido de comia quilos de comida para ficar obesa, não, mas o que comia me ajudava, obviamente, a ganhar uns quilinhos, né? Portanto, juntava com problema hormonal, com desequilíbrio hormonal, com uma série de fatores e que acabava ganhando os meus excessos, né, de quilinhos. Portanto, eu já passei por muitas etapas que tanto uma mulher quanto um homem podem passar, todos nós estamos propensos a passar. Portanto, é muito chato quando a gente escuta estes comentários, né? Eu costumo usar tanto uma frase que é, em vez de ficarmos falando, fazendo comentários de pessoas que não conhecemos, que não vestimos a roupinha, que não calçamos o sapato, que não sabemos quando o pé daquela pessoa está sangrando, fazer comentário imbecil, sem nexo, epa, pensa, pergunta.
Eu não me nego a responder perguntas de ninguém. Ó, meu rosto é esse, não tenho nada. O máximo que eu tenho é um batom e um óculos, porque eu preciso de óculos. Não tenho nada. Isto aqui no meu olho é tatuagem definitiva. Tenho muito orgulho, cara, sim, do rosto que tenho. Aos 62 anos. Se vocês me perguntarem, Filó, você faria um tratamento, uma bioplastia, ou de repente um tratamento que desse uma mastigadinha? Faria, sim, senhora. Chega uma hora na vida da gente que a gente quer sim dar uma melhorada. Faz bem a autoestima da mulher, realmente dá uma recuperada, né? Tem muita gente que usa vários termos, no esqueleto, no chassi, faz bem, e eu não fujo à regra. Eu vejo começando a aparecer ruguinhas aqui e aqui. Agora, se vocês também me perguntarem, você se sente mal com isso? Não. Eu quando olho para o espelho, primeiro, isto aqui tem história. Isto aqui significa vida. Mas quando eu olho o meu rosto, o meu semblante, eu estou em paz com ele. Eu não me sinto mal, aos 62 anos, ter o rosto que tenho, porque ainda acho que estou muito bem cuidada. E eu realmente me cuido, porque não é só um rosto. Eu tenho um rosto e eu tenho um corpo. Eu cuido dele. E o cuidar dele não é por uma questão de vaidade, para parecer bonita, porque, quem sabe amanhã a Playboy vai me convidar. Estou longe disso, gente. Eu me cuido porque a minha saúde está em primeiro lugar. Portanto, esse português que veio na minha página, pois, e daí eu fiz uma brincadeira a nível aqui de... Fiz e vou continuar fazendo, porque alivia, sabe, desopila o estômago. Aqui em Portugal, uma coisa que se vê muito é os portugueses comendo bem, né? Tanto é que eu pelo menos brinco muito com a gente engorda bem. Quer vir engordar? Vem para Portugal. Porque você come muito bem, principalmente comidas gordurosas. É aquilo que a gente chama de uma injeção na veia. Portanto, é assim, depois que tive câncer e comecei a ver, obviamente, como eu tinha que mudar, porque se eu não mudasse todo um sistema alimentar, teria que haver uma reeducação alimentar, muita coisa ia desta pro beleléu. E mesmo assim, acreditem, demorou. Porque para você sair de hábitos tão pequenos, ou aparentemente pequenos, como comer um pão com manteiga, como uma macarronada, como um churrasquinho. Quem não ama um churrasquinho? Né? E de repente você ter que virar vegetariana, ou ter que fazer da tua alimentação quase que um processo constante, neste sentido, não é fácil. É uma opção de vida, querer melhorar, querer ser melhor. Muita gente diz, eu não largo de fumar. Aqui em Portugal, é quase difícil encontrar um ser humano que não fume. Assim como as pessoas são muito carnívoras. Portanto, cada um escolhe o seu caminho. Eu escolhi o meu. E quando você escolhe um caminho aonde comer, a gente come para se manter vivo. A gente não come, tá, como uma opção de lazer e... Não, eu como aquilo que eu acho que o organismo tem que ter, tá? Eu não posso passar fome, obviamente, mas eu não ponho para dentro para passar mal. Essas loucuras que eu já fiz no meu passado, de passar mal, eu estou controlando o tempo porque de repente pode haver um corte. Se houver um corte, por favor, já houve. Já houve? Eu estou olhando, não, ainda não houve. É porque, por causa da história do telefone, estou preocupada. Portanto, é assim, eu acho que nós temos que ter um cuidado. Depois dos 30 anos, o nosso organismo começa a mudar. Dos 40 em diante, então, piorou. A gente tem que começar
a ter controle sobre o nosso organismo. E quando você tem um problema de diabetes, de câncer, de doenças que realmente muitas vezes te acompanham para o resto da vida, só é teimoso, e me desculpem o termo burro, quem quer. Portanto, eu tive a minha lição aos 34 anos, e mesmo assim demorei. Portanto, eu assumo para mim mesma, eu fui durante muito tempo burrinha. Eu fui durante muito tempo, né? Ó, é como isto aqui, só que aqui mais para baixo. Eu fui burrinha. Por quê? Porque é muito difícil, quando eu escuto muitas pessoas dizerem, poxa, mas é difícil largar a minha macarronada, é difícil largar o churrasquinho. Eu sei que é. Mas quando eu penso que vou passar mal, quando eu penso que de repente o meu organismo vai reagir violentamente, quando eu penso que além de tudo, além do engordar, eu vou acima de tudo inchar muito, vou passar mal, vou ficar enjoada, vou ter dor de cabeça, tudo isso é só lembrar. É só lembrar dos sintomas que eu vou ter. Não compensa comer um churrasco. Agora, se vocês me perguntarem, mas você deixou de comer tudo isso? Não, eu não deixei de comer tudo isso. Eu simplesmente me reeduquei para uma nova alimentação, eu simplesmente entrei num novo esquema. Portanto, quando eu vou comer um churrasco, quando eu vou comer algo mais pesado, o meu organismo também reage. Mas uma coisa é uma vez por semana, uma vez por mês, porque comigo é uma coisa realmente muito rara. E quando eu vou comer, eu vou consciente, eu já vou pronta para ir para a forca, como se diz, né? Eu digo, bom, hoje eu estou consciente que eu vou passar mal. E às vezes não passo, às vezes não passo. Mas há sempre uma reaçãozinha, um mal-estar, a barriga incha um pouquinho, né? Mas eu vou preparada. Por quê? Porque o organismo já está tão em ordem, o organismo já está tão preparado ao tipo de regime e reeducação alimentar que eu tenho, que quando eu ponho a mais, ele reage, porque ele não está preparado. Portanto, aí vocês dizem, mas você está falando de reeducação alimentar, você está falando de tantos hábitos, o que é que isso tem a ver com o comentário do português? Tem muito. Tanto é que existe uma frase que diz, pela boca, né? Como é que é? Agora até esqueci. Mas pela boca, bom, resumo, eu vou dizer do meu jeito. Eu acho que pela boca nós somos e fazemos de nós aquilo que nós queremos. E tá aí o exemplo das pessoas que são obesas, das pessoas que têm obesidade mórbida, das pessoas que realmente chegam a um extremo, que depois têm que fazer cirurgias gástricas, acho que é esse o nome, que põe o balão ou que põe às vezes um outro tipo de aparelho, ou outros tipos de cirurgias, às vezes, né? Às vezes cortam um pouquinho. Portanto, assim, pela boca morre o peixe. E quando você está magra, quando você se mantém magra, independente também dessa reeducação alimentar, quando você tende a se cuidar um pouco, e mesmo assim, acreditem, eu peco muito. Eu tenho uma vida muito sedentária. Quando nós temos uma vida muito sedentária, quando nós, às vezes, o nosso emocional está abalado e nós não saímos tanto quanto nós gostaríamos, isso aí que eu digo é para fazer caminhada, para fazer ginástica, tudo isso ajuda bastante. Adoraria eu estar fazendo isso, mas às vezes o emocional não ajuda. E quando nós temos o nosso emocional abalado por algum pequeno motivo, não precisa nem ser grande, e isso nos afeta para não deixar fazer uma caminhada, tomar sol o suficiente. Né? Neste momento eu estou aqui na varanda e não está batendo sol, daqui a pouco bate. Já é o suficiente para estar afetando. Agora imagine se você não fizer tudo. Portanto, a vida no ser humano, que não é só rosto, é rosto e corpo, é um todo, é um conjunto de fatores. Portanto, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Se você não se ajudar, pelo menos em 50%, 60%, você está ferrado. Português, claro, você está ferrado. Portanto, esta é a resposta ao português e a pessoas que, como outros, que pensam como ele,
Se eu não tivesse o cuidado que eu tenho tido no decorrer da minha vida, e que depois do câncer, obviamente, eu comecei devagarzinho, poderia ter começado muito mais rápido, mas comecei devagarzinho, e depois, para ser mais exata, tá? Imaginem, eu tive câncer aos 34, depois do câncer, começou a mudar o meu psicológico começou a mudar, mas a nível educacional, ou reeducacional, mudar para valer, começou aos 50. Aí aos 50, quando eu engordei 22 quilos, foi quando eu entrei na menopausa, eu fiquei extremamente apavorada, porque eu senti tudo, né? Parecia um furacão dentro de mim. E aí eu parei, eu falei, não, isso aqui não pode acontecer, eu tô parecendo um balão. Eu andava de perninha aberta, porque as perninhas batiam uma na outra. Eu falei, que é isso? Essa não sou eu. O meu rosto estava gordo, e aí que a gente vê a diferença. Como uma pessoa, quando engorda, e aí não era só gordura, era muito inchaço, porque a gente retém muitos líquidos no nosso organismo. Como eu olhei no espelho e falei, não, esta não sou eu. E tudo isso traz também um grande desprazer a todos nós, a nossa autoestima. Nós nos sentimos mal, e isto faz com que mexa até com o lado da autoestima a nível de sociabilização. É mal. Portanto, quando eu olhei no espelho e falei para mim mesma, não, esta não sou eu preciso de tratamento. E realmente fui atrás, comecei a ver que estava realmente um processo de menopausa, que precisava de muitos tratamentos, e naquela época, além dos tratamentos, eu comecei a fazer um outro tratamento, a quem agradeço muito, 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 não vou entrar em nomes aqui, mas o apoio que houve para me ajudar a emagrecer, e desde essa época eu nunca mais engordei. Mas foi me dito assim, mesmo que você engorde, o teu máximo para engordar é 5 quilos. E realmente, o meu máximo é 5 quilos. E assim, engordo 5 quilos e já rapidamente eu quero emagrecer, eu tenho a consciência de que eu não posso passar, porque mesmo eu engordando 5 quilos, eu já passo mal. Portanto, eu tenho uma consciência tremenda, porque neste processo onde eu comecei a emagrecer, além do tratamento hormonal que eu comecei a fazer, a reeducação alimentar, que nesse processo, nessa época, foi feito comigo, houve um grande aprendizado. Tu queres continuar a viver? Tu queres ter uma vida boa para contigo? Ou tu queres realmente morrer? Eu tinha 50 anos, eu falei, não, eu quero viver. Portanto, este é o conselho que eu passo a este português, que isto não é vaidade, isto é saúde, isto é eu querer me cuidar, isto é eu querer cuidar de mim. Portanto, hoje, o máximo que eu tenho é um batom, e para este português e para muitas pessoas que talvez não saibam, o batom não é só para enfeitar a boca, o batom é hidratante. Uma boa parte dos batons, principalmente de boas marcas, tem também o fator hidratante. E se vocês repararem, a maioria dos homens, né, tem os lábios ressecados. Tanto é que eu sempre aconselhei, pelo menos aos meus familiares, a usarem um batom de cacau, né? Por quê? Porque protege, é incolor e protege. As mulheres, por norma, usam de cacau, quando não são muito fãs de usar batons coloridos, usam de cacau. Por quê? Porque os nossos lábios, pelo próprio tempo, ressecam. Então, qual é a tendência? A gente fica sempre lambendo o próprio lábio. E quando você faz isso, automaticamente você está ressecando cada vez mais o teu próprio lábio. Portanto, eu, em vez de fazer, cada vez que eu estou sem batom e dou uma lambida no meu próprio lábio, é automático ficar com o lábio ressecado. Então, para esse risco não acontecer, eu estou sempre de batom, sempre. E, obviamente, o batom acaba sendo também uma forma de deixar os lábios mais bonitos e hidratados.
Mas, de um modo geral, é muito difícil eu fazer maquiagem. Quando eu faço maquiagem, é sempre uma maquiagem muito suave, porque eu não sou muito fã de grandes maquiagens no meu rosto, nunca fui. E eu acho que quanto mais a gente mostrar o nosso rosto, mais bonita a mulher fica. Portanto, fiquei surpresa, sim, quando eu vi o comentário do senhor português, não é pois, e obviamente resolvi responder. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa, porque eu espero que ele veja este meu vídeo, que eu obviamente vou depois na página Maria Carreira Filomena, já que isto vai estar no meu blog, avisar para as pessoas verem, quem sabe ele vai dar uma olhadinha, né? Portanto, não é uma questão de vaidade, cara. Caraca! Não é uma questão de vaidade. E se você vir, eu tenho ruguinhas. Me incomoda com elas? Não, não me incomoda. Ó, eu gosto de mim, sabe, amigo? Gosto de mim. Tenho orgulho de mim? Tenho, eu tenho orgulho de mim. Eu acho que hoje em dia as pessoas tinham que aprender um pouco mais sobre neste conjunto de fatores onde a preocupação tem que ser você se olhar, você se amar, você se respeitar, independente de todos estes fatores que eu falei que são importantes, um deles, para que tudo isto possa acontecer, antes de você partir para uma cirurgia plástica, para um tratamento, para um procedimento, você também tem que se amar, se respeitar, estar em paz com você, não ir na página dos outros fazer comentário absurdo, porque de repente você pode ser uma figura horrenda, porque não tinha nem foto do perfil, não é verdade? Então se preocupa mais com a sua vida. De repente, olha no espelho e vê se tens condições de falar da vida de uma pessoa e olha para a tua vida. Que Deus te abençoe, fiquem todos bem. Acho que já falei demais, mas de qualquer forma estou à disposição para quem quiser falar comigo. Um beijo grande, fiquem com Deus, tá? Beijo!